E já que estamos falando de literatura, é com enorme prazer que a gente recebe aqui no estúdio da edição das 6. Muito obrigada. Luiz Paulo Horta, escritor, jornalista. Vamos ali sentar na nossa salinha, Luiz Paulo. Membro da Academia Brasileira de Letras. Luiz Paulo Horta ocupa nada menos do que a cadeira que já pertenceu a Machado de Assis. É uma maravilha. E no dia 8 de novembro, Luiz Paulo vai estar lançando esse livro aqui, que é o livro A Bíblia, um diário de leitura. E é exatamente sobre isso que a gente conversa agora. Bom, Luiz Paulo, estamos falando sobre um dos livros mais importantes da humanidade, é do qual o seu livro trata. E o seu livro começa colocando uma questão que sempre me intrigou. Quem escreveu a Bíblia? Porque ao contrário do Corão, né, que é o livro dos muçulmanos, que não foi escrito foi escrito por Maomé e pelo anjo Gabriel. Ditado. A Bíblia não, ditado, exatamente. A Bíblia não, né? Não. Eu comecei o livro perguntando quem escreveu a Bíblia, porque muita gente escreveu a Bíblia, né? A Bíblia é uma coleção de livros, também, diferentemente do Alcorão. A Bíblia é uma sucessão de livros escritos em épocas muito diferentes, por pessoas muito diferentes, né? Mas o que é interessante é que você lendo esses escritores, uns com mais talento, outros com menos talento, mas tem uma hora que acontece alguma coisa como se eles começassem a voar, não é? Que é o que a gente chama de inspiração, não é? Eu acho que você pode interpretar isso de um ponto de vista religioso, não é? Ou então simplesmente cultural. É um livro que tem o texto tem uma força enorme. E eu nesse livrinho procurei ficar muito, embora seja um livro simples, não erudito, mas eu procurei ficar muito perto do texto da Bíblia, que tem essa força, né? Pois é, esse livro surgiu de um grupo de estudo seu sobre a Bíblia, né? Assim, sem nenhuma premeditação, você sabe? Eu tinha passado por um período difícil da minha vida, de repente as coisas serenaram um pouco, eu disse, eu preciso agradecer isso que aconteceu comigo. Aí eu reuni um grupo de amigos em Botafogo, na minha casa de Botafogo, e a gente começou a ler, assim, um livro de cada vez, dando umas pausas, né? E o grupo foi crescendo, né? Começou com 10, 15, 20, 30, 40 pessoas, que já estava muito bom, né? Então foi uma leitura, e isso durou 10 anos, a gente passou 10 anos nessa viagem, e eu acho que o que foi interessante, e foi isso que me animou a escrever o livro, é que foi uma leitura compartilhada, conversada, quase que discutida, né? Então você passa a ter uma visão diferente da Bíblia. Pois é, porque eu ia falar sobre essa é muito interessante, porque sem dúvida nenhuma é um dos livros mais importantes, conhecidos do mundo. Eu diria porém, são poucas pessoas que leram de fato a Bíblia, né? A gente lê passagens, né? Sobretudo na tradição católica, né? Eu sou de formação católica. Porque na linha evangélica, você sabe que eles leem mesmo, né? E conhecem muito. E leem o Antigo Testamento, né? Com certeza, a Bíblia inteira. Mas nesse lado católico, a Bíblia, eu acho que as pessoas ficaram com medo da Bíblia, né? Porque, inclusive, você sabe que a reforma protestante começou muito em torno da Bíblia, lendo a Bíblia, publicando a Bíblia. Aí o meio católico se refugou, ficou arredio, e aí dizendo, não, mas a gente tem o catecismo. Tudo bem, o catecismo é uma coisa ótima, mas nada substitui a Bíblia, né? E como é que o Antigo Testamento e o Novo Testamento se relacionam, já que são livros tão diferentes? Eu acho que quando você faz essa viagem, esse meu livrinho é uma viagenzinha assim, né? Eu acho que você vê o Cristo, por exemplo, né? O Cristo é anunciado no Antigo Testamento. Você pega um livro como Isaías, sobretudo o segundo Isaías, porque teve 2 Isaías, né? Você tem uns trechos ali que são proféticos, né? E você lê, por exemplo, o Novo Testamento, que não seria o Antigo, mas você pega o Novo Testamento, está tão repleto de citações do Antigo, que você aí começa a descobrir. A gente fez muito nessa nossa leitura, a gente fazia esse contraponto. A gente lia um trecho do Antigo, um trecho do Novo. E você vê que eles se respondem. O que daquilo que a gente lê quer dizer, como é que a interpretação, como é que a gente pode interpretar? É metafórico? Pois é, olha, esse por acaso, é o segundo capítulo do livro, que chama-se Gêneros Literários. Isso é uma discussão fundamental sobre a Bíblia, porque cada livro tem o seu estilo, a sua função, né? Por exemplo, você tem livros de sabedoria, livros poéticos, livros que parece que você está lendo um relato histórico, por exemplo, sobre os reis, sobre o rei Davi e Salomão. Mas você pega o Quase jornalístico, né? Olha, eu diria cinematográfico. Mas se você pega o Gênesis, que é o começo da Bíblia, e as pessoas levam um susto, o Gênesis está escrito num estilo que eu diria que é ligado à linguagem do mito, né, da mitologia. E aí você tem que fazer essa transposição. Por exemplo, a história da Arca de Noé, que é uma história eterna. Qualquer criança que já li para meus filhos, meus netos, você senta para ler a história, é uma história maravilhosa. Mas você acha que o Noé
saiu, foi lá para a floresta pegar tigre, pegar leão, pegar elefante. Casal por casal. Casal, mosquito, abelha, mosca, né? Então, você quase vê um que... biologista. Então, isso é que eu chamo o estilo do mito. Não é que seja uma ficção. O mito não é uma ficção, é uma história sagrada. E aí, como é que a gente interpreta isso? Aí que está, você tem uma flexibilidade de interpretações. Por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos, aquelas escolas bíblicas, às vezes, agora tem uma discussão feroz nos Estados Unidos sobre criacionistas e evolucionistas, né? Porque os criacionistas dizem que é tudo exatamente como está na Bíblia. Os evolucionistas dizem, olha, a ciência já mostrou que o ser humano apareceu em diversos pontos do planeta, que houve uma evolução, não é? Então, isso fatalmente dá discussão. Bom, uma boa maneira da gente começar a discutir, então, é lendo a história, um diário de leitura. Luiz Paulo Horta, a Bíblia, um diário de leitura. Muito obrigada, sucesso para o seu livro. Obrigado, Leilane. Quem sabe ele ajuda a gente a entender um pouco mais da humanidade, né? Ele é feito para isso, né? Muito obrigado. Muito prazer.